saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Com muita alegria e satisfação estar aqui conhecendo este povo tão animado, tão alegre, e conhecendo o nosso pastor, o qual nós tínhamos contato só pelas redes sociais do WhatsApp, o pastor Davi, a sua digníssima esposa, a pastora Madalena, a qual nos tem recebido com um afeto, um amor cristão. E eu sou grato, meu pastor, muito obrigado por ter nos acolhido aqui e por este convite tão especial de podermos estarmos aqui para falar da pessoa mais especial, que é a terceira pessoa da Trindade, a pessoa do Espírito Santo. E eu trago aqui a saudação da minha esposa, a irmã Nádia Alves. Ela não pôde vir devido à distância, né? Não tinha como ela vir. E também a saudação da minha igreja, na pessoa do nosso presidente, pastor Samuel Alfredo de Brito, na cidade de Aguaí, no campo de Aguaí, interior de São Paulo, a Assembleia de Deus Ministério de Belém. E também a saudação da igreja, esta igreja. Amém? Amém. Podeis assentar, tomar os vossos assentos. Eu confesso que diante da abertura desse grande trabalho, eu me sinto aqui o peso da responsabilidade como educador teológico, trazer uma palavra de Deus para o coração dos obreiros, para o coração da igreja, para os nossos corações. Irmãos, abram, sem perda de tempo, abram as vossas Bíblias. Glória a Deus, aleluia. No capítulo 2 de Gênesis, que é o tema da nossa apostilha. O Espírito Santo e a sua obra em 4 dimensões. Nós vamos estar falando, explorando nessa apostilha durante o período de estudo sobre a pessoa gloriosa do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade. Então nós vamos falar enquanto os irmãos localizam o texto, nós vamos estar falando, se o tempo for favorável, nós vamos estar falando da natureza, da personalidade do Espírito Santo, a natureza do Espírito Santo, divindade do Espírito Santo, os símbolos do Espírito Santo, que é um símbolo. Nós vamos estar falando do Espírito Santo no Velho Testamento, o Espírito Santo no Novo Testamento, e o batismo com o Espírito Santo e com fogo, variedade de dons. Os dons são concessões divinas. Nós temos dividido em 3 grupos: dons vocacionais, dons ministeriais e dons espirituais. O fruto do Espírito Santo, seus aspectos. O que é o fruto do Espírito Santo? Então nós vamos estar estudando isso aqui. Pecados contra o Espírito Santo. Nós podemos pecar contra o Espírito Santo, mas ando ensinando aí de casa em casa que o Espírito Santo é uma força ativa, é uma energia. E uma força, uma energia, ela pode sentir-se ofendida. Nós vamos estar estudando isso aqui. E se sobrar tempo, nós vamos estar falando sobre as 2 alianças, que é a aliança com o Espírito e a aliança com a carne, casado com a carne, ou em aliança com o Espírito Santo.
Mas vamos para a leitura da Bíblia, depois nós estaremos adentrando na apostila, que eu tenho uma introdução para trazer para os irmãos. Gênesis capítulo 2, versículo 10. Dois e 10. Será que algum diácono poderia me fazer um benefício aqui, trazendo um copo com água? Já está aqui? Não está mesmo, está escondido aqui. Rapaz, o negócio aqui é de verdade mesmo, pastor. Esses irmãos é uma benção. Eu vou levar esse copo embora. Eu acompanhava o pastor Davi, eu acompanho, aliás, nas lives, nos estudos que ele ministra, mas eu não tinha a dimensão do que é o clima desta igreja, onde esta igreja não aparece lá, mas a igreja está de parabéns, porque eu sentia que hoje o Espírito de Deus pairando aqui. Amém, igreja? Capítulo 2, versículo 10, diz assim: saía um rio do Éden para regar o jardim, e ali se dividia repartindo-se em 4 braços. Primeiro, Pisson. Eu vou pular aqui, irmãos, para ganharmos tempo. O segundo, Gion, 14, versículo 14. O terceiro, Tigre. E o quarto rio, o Eufrates. Abro ainda as vossas Bíblias no capítulo 7 do Evangelho de João. Capítulo 7 do Evangelho de João. Versículos glória a Deus. Evangelho de João, deixa eu localizar o versículo aqui. O versículo 37. E no último dia o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva. Então digam comigo: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão ou correrão no seu interior. Glória a Deus. Vamos para a apostila, para Gênesis. Irmãos, nessa apostila nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo em 4 dimensões. A Bíblia nos apresenta 3 pessoas distintas da Trindade: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Nós que somos assembleanos, nós temos esta fé, esta crença, porque a Bíblia nos apresenta 3 pessoas distintas: a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
O Pai, ele é o projetor do universo, da criação do universo. O Filho, ele deu a palavra de ordem: haja luz, haja separação das águas, apareça porção de terra seca entre as águas, e por aí vai. E o Filho, aliás, e o Espírito Santo, ele entra com o quê? Ele entra com o ato de gerar, de criar, de existência. Em João capítulo 1, e no versículo 1 diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. No original do grego, esta palavra é logos e rema, poder criativo e poder possessivo. Eu quero adentrar aqui na natureza do Espírito Santo, mas antes eu quero trazer a introdução de Gênesis capítulo 2. A Bíblia, ela está recheada de símbolos. O que é um símbolo? O símbolo, ele é algo representativo. Deus utiliza desta figura de linguagem, de algo visível, para indicar ou falar de algo invisível. Então o Espírito Santo, ele, lá na terra caótica, ele estava pairando sobre as águas, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava. Eu senti aqui hoje, eu vi o Espírito Santo pairando aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia. Vocês viram que aquelas aves de rapina, quando elas estão para pegar a presa, ela fica pairando, ela para literalmente e fica pairando. O Espírito de Deus também lá na terra caótica, porque tem a terra original, terra caótica, terra restaurada, terra modificada. Na terra original, o Espírito Santo, quando Deus criou o projeto de criação do universo, o Senhor Jesus Cristo, ele é o autor e consumador e realizador da palavra de ordem, para que trouxesse a existência de todas as coisas. Então eu vou simplificar para os irmãos. O Senhor Jesus, ele disse assim: haja luz, e o Espírito de Deus, ele gera a luz e traz a existência. Então os três têm participação na obra da criação. Quantas pessoas nós temos na Trindade? Nós temos a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então quantos Deus nós temos? Um Deus? Mas só tem um Deus? Parece que alguém respondeu aí 2 ou 3. Não, né? Os irmãos estão afiados, pastor. Faz favor. É uma aula bem prática. Eu já vou entrar aqui numa introdução para nós. Aqui. A Trindade, ela é composta de 3 pessoas iguais em atributos. Primeiro atributo da Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero, porque está na internet, eu vou fazer isso, pastor. Está na internet, tem uma série de ensinamento aí na internet, pessoal ensinando. Inclusive, permita-me, tem um pastor muito conhecidíssimo nas redes sociais, que é o Rodrigo Silva. Não sei se é o Rodrigo Silva ou é o outro. Ele ensina que Jesus foi criado. Eu pergunto à igreja: Jesus foi criado? Mas o que os irmãos acham daquele texto de assim: tu és o meu filho, hoje eu te gerei?
tu és o meu filho, hoje eu te gerei. E aí eles pegam isso que Jesus foi criado. O escritor aos Hebreus, a igreja está de parabéns, gritou, não, Jesus não foi criado. Porque um dos atributos da Trindade é a eternidade. E os três são eternos, sem princípio e sem fim. A Bíblia nos apresenta, lá no escritor aos Hebreus, que Jesus nem tem princípio e nem tem fim. Ora, logo se Jesus foi criado, ele tinha um começo. Ele tinha um princípio. E os três são eternos. Os três são oniscientes. Conhece todas as coisas. Os três são onipresentes. Presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Os três são onipotentes. Tem todo o poder. Nenhuma outra criatura tem esses atributos. Só a pessoa do Pai. Vou começar aqui, olha. Só digamos que ele aqui representa, viu? A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. São três pessoas distintas, iguais em atributos, dependentes uma da outra. Mas Jesus disse assim: os três são um Deus em três pessoas. Obrigado. Aleluia. Então a pessoa do Espírito Santo, ele entra na criação com o poder de Logos e Real, poder de gerar, de criar. E Jesus, ele dá a palavra, ele é o verbo, é a palavra de ordem de criação. Logos, poder criativo. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Ele diz o profeta Isaías que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade. E todos os seus anjos o adoram a ele, porque ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração, porque a ele pertence o poder, a honra, a glória, o louvor. Aleluias! Glória a Deus! Aleluias! Irmãos, o Espírito Santo, em Gênesis capítulo 2, ele está pairando sobre as águas. E ele tem a participação na criação. Aliás, os três. Nós temos na Bíblia o ministério do Pai, está aqui na apostilha, que é o ministério onde entram os dons vocacionais, que é dado a todos os homens. E nós temos os dons ministeriais, que é dado por Jesus. Efésios capítulo 4 e versículo 11. E nós temos em Coríntios capítulo 12 os dons espirituais, que é dado pelo Espírito Santo à igreja. Então o Espírito Santo, ele teve participação na criação do universo, e aparece na Bíblia o Espírito de Deus pairando sobre as águas, gerando vida, preservando vida. E quando o Senhor Jesus disse: haja luz, logo o Espírito Santo fez a luz aparecer. Logo o Espírito Santo trouxe a existência da luz. Quando nós usamos a palavra de ordem, de fé, que nós dizemos assim, olha, vou citar aqui um exemplo. Quando Josué, porque o Espírito de Deus atuou de forma milagrosa, maravilhosa, poderosa na vida dos patriarcas, na vida de alguns reis e na vida dos profetas. Quando Josué gritou Teodoré, quando ele gritou sol, tu para, lua detém no vale de Ajalon, pela fé o Espírito de Deus fez o sol e a lua parar. Aliás, todo o sistema, a terra travou, pastor.
Ele viu que o sol parou, a lua deteve no vale de Ajalon. De quem foi esta ação? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Em Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2, quando Deus criou o homem, quando Deus criou Adão e colocou no jardim do Éden, o Senhor Deus criou um jardim no Éden e fez brotar um rio do Éden, e este rio ele regava, ele abastecia, ele regava o jardim, fazendo frutificar, trazendo alimentação para o casal, para Adão e para Eva, dando vida às árvores, dando vida à plantação, embelezando o jardim com as flores, e era uma maravilha. E quando Deus descia na viração do dia, eu acredito nesse texto que era 2 vezes que Deus descia para visitar Adão, 2 vezes no dia, porque o dia ele tem 2 mudanças, 2 alterações. Ele tem a viração do começo e a viração do final, o tempo do dia. E Deus, quando descia no jardim, Adão, quando ouvia-se a voz de Deus, este rio que representa o Espírito Santo, em 4 dimensões, trabalhando, operando, agindo, preservando, criando, operando milagre, transformando. Este rio representa a ação poderosa e eficaz do Espírito Santo no jardim, que o jardim representa a igreja. A Bíblia diz que o Velho Testamento é sobre do Novo, e tudo que Deus criou lá, tudo que está escrito na Bíblia lá no passado, é para exemplo nosso aqui hoje. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele, através, como símbolo aqui, representado pelo rio, quando Deus bradava no jardim, quando Deus dizia Adão, as águas se movimentavam e banhavam o jardim para produzir fruta, porque não havia chuva. Eu quero crer que nesta noite, a igreja como jardim de Deus, o Espírito de Deus está regando aqui nesta noite. Deus está falando aqui nesta noite. Aleluia! Eu já ouvi a voz de Deus. Eu estava até com vontade de pular ali no banco ali, por esses louvores, tão ungido, tão inspirado pelo Espírito Santo. Quem não ouviu a voz de Deus, procedia do Éden. Éden é a casa de Deus, Éden é o lugar onde Deus habita, onde Deus fala, e Deus colocou Adão neste jardim onde ele criara. Significa deleite, significa alegria, significa gozo, significa ali onde você tem a presença de Deus constante e diariamente. Oh, glória! Glória a Jesus! Aleluia! E o primeiro braço dos 4 significa, aliás, é o nome Pisson. Segundo Gion, significa águas que movimenta. Glória a Deus. Deus está movimentando a igreja. Deus está movimentando o jardim. Glória a Deus. Aleluia. Quando o Senhor, Deus bradava ali, irmãos, os pássaros cantavam, as árvores se movimentavam. A glória de Deus era vista de forma presencial no jardim do Éden.
E Adão, o casal, e Eva, sua esposa, o casal desfrutava da presença de Deus diariamente, de manhã e de tarde, na virada do dia. Glória a Deus. Glória. E quando Deus descia no jardim, que bradava a sua voz, havia uma grande movimentação de água, águas que movimentavam. Glória a Jesus. Sem chuva, chuva aí era do Espírito de Deus. E a Bíblia nos diz, irmãos, que o terceiro rio, ele fala da ação e rapidez do Espírito Santo. O quarto rio fala da plenitude, da obra completa do Espírito Santo em toda a história da humanidade. Deus não falhou com o homem falhou com Deus. Nós vemos que quando Deus chama Abraão de dos caldeus, até estava comentando isso com o pastor, e Abraão ele vai para Padã Arã, e quando ele chega em Padã Arã, ele detém. Aí Deus chama ele novamente, faz promessa, e ele arruma a sua bagagem, e ele vai até Negueb, terra seca, região sul de Canaã. E lá ele desce ao Egito. E quando ele desce ao Egito, a Bíblia diz que ele foi habitar em um lugar que não tinha água. Mas Abraão, ele viu que tinha poços abertos pelo rei do Egito. O que ele faz, pastor? Ele começa a desentulhar os poços. Isaac fez isso também no capítulo 26. Ele fez isso também. E de maneira que ele ia cavando os poços, desentulhando, tirando, removendo os entulhos, ia surgindo fontes de água. Deus está desentulhando nesta noite poços aqui. Você que acredita, levanta a mão. Deus está desentulhando poços aqui e abrindo fontes de água. E sol significa grande abundância, volumes de águas. Quando Abraão despediu Agar e ela saiu errante pelo deserto, apenas com um odre de água, o odre secou. E agora Ismael estava com sede, e ela viu que Ismael ia morrer, porque não tinha água. Sem água, há impossibilidade de sobrevivência, principalmente no deserto. Nós estamos neste mundo em uma caminhada no deserto. Nós precisamos ter a água do Espírito de Deus. E Agar de repente viu o choro do menino chorando com sede, e ela deixou o menino a certo lugar e adiantou um tiro aproximadamente 300 metros para não ver o choro do menino, não ouvir o choro do menino. E quando ela adiantou, o anjo do Senhor apareceu a ela, Agar. Deus ouviu o choro do menino, e quando ela olhou, ela viu que o anjo do Senhor tinha abrido uma fonte de água e jorrava águas, produzida pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Uma vida desanimada, uma vida neste mundo, nessa trajetória da vida, no caminhar da vida cristã, vem os problemas, vem as lutas no cotidiano. Isso tira a nossa alegria, tira a nossa perspectiva, e adentramos no estado de
às vezes de tristeza, de desânimo, não temos ânimos para prosseguir, mas o Espírito Santo, ele ora por nós, ele intercede a Deus com gemido inexprimível por nós. Glória a Jesus. E ele produz a água viva. Oh, glória. Glória a Louvado Deus. seja Deus. Quando aqui, no último dia da festa, Jesus se coloca de pé, ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de água viva fluirão no seu interior. Ele estava observando que os sacerdotes abasteciam as casas com água da irrigação que o rei tinha feito, a prevenção na Josafá, na época de guerra. E Jesus está olhando aquilo ali, ó. E Jesus levanta a sua voz, e todos aguardando o grito de libertação, todos aguardando a voz do ano jubileu, que acontecia 3 coisas: a libertação dos escravos, as propriedades eram trazidas novamente, devolvidas aos donos anteriores, e o povo estava naquela expectativa, os escravos libertos, propriedades vendidas, voltavam aos donos anteriores, libertação dos escravos. E Jesus se coloca de pé. Jesus queria libertar o homem do interior. Aleluia. E Jesus levanta a sua voz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu interior. Jesus estava dizendo assim: olha, se você crê, como diz a Bíblia, se você crê nesta noite, o Espírito de Deus vai entrar no teu coração, você vai ter alegria. Glória a Deus. É abundância, aleluia, é força para continuar na caminhada, é restauração, é libertação do teu filho, do teu marido, do teu esposo, que está sendo escravizado pelo pecado, pelo diabo, pelo vício, pelas drogas. Aleluia. O Espírito de Deus está libertando, o Espírito de Deus está salvando, porque aqui está uma igreja que crê. Aleluia. O efeito da palavra vai acontecer lá onde está aquele ente querido. Quem acredita aqui nesta noite? Aleluia. Glória a Deus. Tem um rio jorrando aqui nesta noite. A Bíblia diz, Ezequiel no capítulo 47, que brota um rio do altar da casa de Deus. O profeta foi entrando, medindo águas pelos atélios, águas pelo joelho, águas pela cintura, mas quando chegou não dava mais para ele prosseguir andando. Agora veio o Senhor, levantou ele passou com ele nas águas, adentrou no rio. Adentra nesta noite no rio da vida. Glória a Deus. Este rio é o Espírito de Deus que está regando a igreja. O Senhor não quer uma igreja na superfície, o Senhor quer uma igreja nadando no Espírito. Aleluia. Deus está soprando aqui nesta noite e movimentando as águas do milagre para a tua casa, do milagre para o teu coração. Glória a Deus. Propriedades devolvidas, libertação dos escravos. Glória a Jesus. Jesus está fazendo isso aqui hoje, pastor. Quem acredita nisso aqui, olha? Diga: eu creio, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que no final da trajetória do povo de Deus, do povo de Israel, o Mar Morto, que está abaixo do nível do mar 400 metros, e hoje ele não tem vida. Mas quando Jesus descer no Monte das Oliveiras, que ele pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai se
dividir em duas partes. E Jesus ali vai brotar um rio que vai regar o Mar Morto. Eu estava vendo uma reportagem essa semana passada que já está tendo água que está regando lá o Mar Morto, e muito breve. A Bíblia diz que todos aqueles que beber daquela água vai ter vidas. Glória a Jesus. E os pescadores vão poder pescar no Mar Morto. O Senhor, Ele está transformando. Quando o Senhor tirou o povo de Israel da terra do Egito e chegaram em um determinado lugar, as águas eram amargas, mas o Senhor Deus disse a Moisés: toca o cajado nas águas. Quando Moisés tocou o cajado nas águas, elas se tornaram saudáveis. Aleluia, águas cristalinas. Glória a Deus, aleluia. Nesta noite é noite de tocar nas águas, é noite de milagre. Glória a Deus, porque estas águas representam a ação milagrosa do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, não deixarei vós órfãos, mas rogarei ao Pai, e Ele dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e não pode receber, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Consolador é o advogado, Consolador é o ajudador, Consolador é o intercessor. Aleluia. A igreja, ela está arraigada, ela está alicerçada na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. É o alicerce da igreja. Pode deter a igreja, porque quem está com a igreja é o Consolador, aleluia, santificando a igreja, adorando a noiva, preparando a noiva, guardando a noiva, aleluia, cuidando da noiva para o arrebatamento. Sim. Louvado seja Deus. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A minha igreja será edificada na rocha. A rocha é Cristo. Glória a Deus. Ele é a pedra de esquina, Ele é a principal pedra. A pedra que é o sustentáculo é Cristo. Aleluia. E a igreja está sendo guardada pela pessoa do Espírito Santo. A igreja está sendo cuidada pela pessoa do Espírito Santo. A igreja está sendo alimentada pela pessoa do Espírito Santo. A igreja é curada pela fonte, pela pessoa do Espírito Santo. A igreja é avivada pela pessoa do Espírito Santo. A igreja é batizada com fogo pela pessoa do Espírito Santo. A igreja, aleluia, ela é santificada pela pessoa do Espírito Santo. A igreja é justificada pela pessoa do Espírito Santo. A igreja é regenerada, que é vivificada pela pessoa do Espírito Santo. A igreja, aleluia, ela está arraigada, alicerçada, glória a Deus, na pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus. Depois de Gênesis capítulo 1, é visto o Espírito Santo. Deus traz o dilúvio sobre a terra, e o dilúvio, depois do dilúvio, o Espírito Santo, ele que estava pairando sobre a face das águas, ele volta aos céus, e ele vai habitar nas rodas, de maneira que o profeta viu, as rodas se movimentavam, falando, tinha olho por dentro, olho por fora, fala dos atributos do Espírito Santo. Mas quando Jesus, ele veio, fundou a igreja, edificou a igreja, estabeleceu a igreja, ele foi para o céu, ele foi para a glória, mas ele enviou o Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo está, aonde o Espírito Santo habita,
Olhe para o seu irmão e para a sua irmã e diga: o Espírito Santo habita dentro de você. Ele está dentro de você. Aleluias. Quando no Velho Testamento os sacerdotes ofereciam o sacrifício, o Espírito de Deus descia esporadicamente e o povo via a glória de Deus pairando na igreja, no tabernáculo, como uma espécie de uma chuva, uma neblina. Quando Moisés subiu ao monte Horebe, ele viu um fogo que queimava a sarça e não se consumia. Era visível, estava no exterior, estava fora. O Espírito de Deus agia de fora para dentro. Agora o Espírito Santo age de dentro para fora, porque você é o templo do Espírito Santo. Paulo disse assim: olha, não sabeis que sois o templo do Espírito de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Aleluia. Sim. Jesus disse: eu vou para o Pai, rogai ao Pai, vos dará outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber porque não conhece, porque não vê, não tem intimidade, e até porque é imundo, é o mundo. E o Espírito Santo, ele é a coroação, ele é a maior dádiva de Jesus para a igreja, é o maior presente, é o maior tesouro, é a coisa mais maravilhosa que você pode receber e ter o Espírito Santo. O Espírito Santo guarda a tua casa, o Espírito Santo guarda a tua família, o Espírito Santo guarda o teu filho, guarda o teu esposo, guarda a tua esposa. O Espírito de Deus, ele abre portas, porque nós estamos no ministério dele, pastor. O Espírito Santo está guiando a igreja, intercedendo a igreja, guardando a igreja. A Bíblia diz assim que o anticristo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7, que o anticristo ele vai reinar, e o espírito do anticristo já está aí, mas o Espírito Santo o resiste por causa da igreja, protegendo a igreja. O Espírito Santo protege o crente, o Espírito Santo está dentro do crente. O Espírito Santo nos protege primeiramente da queda, do pecado, do mal e das setas inflamadas do maligno. É o Espírito de Deus que vem lá, inventa um acidente, nos guarda de um acidente, nos guarda de uma seta maligna. A igreja, digam comigo, a igreja está sobre a proteção do Espírito Santo. A igreja está sendo mantida de pé, viva, autêntica, vitoriosa, vencedora, gloriosa, pela pessoa do Espírito Santo. Diga: eu sinto o Espírito Santo aqui. Eu sinto a unção dele aqui, a presença dele aqui, ele está aqui dentro. Olha, ele te batizou, aleluia, com o Espírito Santo te batizou. Você fala em língua, é pelo Espírito Santo. Verdade, Deus. Você adora a Deus aqui nesta noite pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele veio para glorificar Jesus, para a glória de Jesus, para a glória do Pai. E é Ele que promove a adoração, é Ele que promove o louvor. Aleluia. Para glorificar a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Pai Apostilha, página 1.
Página 1. A natureza do Espírito Santo. Página 1, nós vamos falar trazer aqui uma exposição sobre a natureza do Espírito Santo. Se os irmãos observar aí na introdução, diz assim: amados irmãos, a Bíblia nos revela a existência de um Deus, aqui que eu já falei, 3 pessoas distintas: pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse Deus aqui é Elohim. Elohim é o plural do Eloá do hebraico, que a palavra mesmo já está no plural, apontando para 3 pessoas distintas. Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou a terra original, onde era habitada pelos anjos. Lúcifer, ou Satanás, que ainda não era Satanás, era um querubim ungido, ele vivia entre as pedras preciosas. Mas eu gostei de uma colocação hoje no diálogo com o pastor, que era como era o nome do que nós estávamos lá, pastor Écio? O Vinícius. E eu não sei se foi o pastor, se foi o Vinícius, disse que era a glória de Deus, que era a luz que iluminava na terra original. E eu até brinquei com os irmãos, com o nosso pastor, até peço perdão, pastor, com o Vinícius, mas a fonte da luz, a fonte de todo o bem é Deus. E Lúcifer estava desfrutando de uma glória que emitia da fonte que era Deus. Aleluia! Esta alegria, pastor, este ânimo, esta virtude, esta força que está aqui sobre esta igreja, ela procede da fonte. Glória a Deus, aleluia. Tinha pedras preciosas. As pedras preciosas falam dos dons do Espírito Santo, que o inimigo quer roubar, quer tirar, quer neutralizar da vida da igreja. O inimigo gerou no coração de Lúcifer, levando ele à queda, levando ele a rebeliar contra Deus. Mas Deus preservou a sua glória, tirou a glória, tirou a luz, e a terra adentrou no estado de escuridão, de trevas. O pecado, ele produz treva. O pecado produz a queda. O pecado traz maldições. O pecado traz devastação, destruição. E a terra que tinha uma beleza, que tinha luz, pedras preciosas, adentrou no estado caótico. Mas Deus, antes da fundação do mundo, criou um projeto de redenção para a igreja, por nossa causa, por causa desse povo que está aqui hoje, outros. Criou um projeto de redenção. Chegou o momento certo em que Deus disse assim: olha, agora eu vou agir, eu vou restaurar a terra, porque tem a minha igreja. Aleluia! Jesus chega e diz: haja luz. E houve luz. Aleluia! As terras produzem semente, brote-se árvores, pareça animais segundo as suas espécies, os peixes do mar. Jesus trouxe vidas. Sabe o que Jesus fez? Jesus estava frustrando os ardis de Satanás.
A intenção, o projeto do diabo estava sendo frustrado por Jesus, porque o plano de salvação, de redenção, foi para a igreja, não foi para os anjos. Você sabe por que Deus disse Pedro, Deus não perdoou os anjos? Está escrito em Pedro capítulo 2, e Deus não perdoou os anjos, mas destinou ao abismo das trevas, reservando para o juízo final. Mas por que? Porque ele perdoou Adão. Porque Adão estava sobre a promessa de Deus. Porque Adão tinha um projeto de salvação antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo no capítulo 1 diz que a igreja, ela foi eleita, ela foi elegida por Deus antes da fundação do mundo, para sermos o seu povo. Aleluia. Nos predestinou e nos deu o penhor da salvação. Capítulo 4, versículo 13, capítulo 1, versículo 13, ele nos deu o penhor da salvação. Sabe o que é isso, pastor? Penhor da salvação é o Espírito Santo. O penhor da salvação é a garantia, é o selo. Ele nos selou com o seu Espírito. No dia que nós ouvimos a pregação da palavra, a palavra entrou no coração, e nós abrimos o coração, levantamos a nossa mão, aceitamos a Jesus. O Espírito de Deus entrou, aleluia, fez uma limpeza, expulsou o espírito imundo, aleluia, e fez morada dentro do crente. Agora ele é o selo. Você foi selado. Levante a mão aí, só quem foi selado. Você foi selado com o Espírito. É um dos símbolos do Espírito Santo, é o selo. Eu falei da água, mas agora o selo. E o selo, ele fala primeiramente de garantia. Uma carta só chega no destino dela se for selada. Segundo lugar, a carta tem a esfinge do rei. Ela tem uma marca. Ela identifica, ela traz a identidade de uma nação, de um governo, sistema governamental. Isso indica que o selo, ele representa identidade. Ele tem uma identidade, ele tem uma origem, ele tem um dono, ele tem um domínio, ele tem um governo. E em quarto lugar, o selo fala de segurança, fala de propriedade peculiar, identidade. Fala em terceiro lugar, fala de proteção. Olha o que Jesus fez. Quando nós aceitamos a Jesus, Ele nos sela com o Espírito, pastor. Glória. Vou trazer uma revelação de Deus aqui para vocês. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o que o rei Dario fez? Pegou o seu selo e selou aquela cova. Quero ver quem é que ia revogar um dito do rei, tirar o selo do rei, remover o selo do rei, tocar naquela cova. Ninguém tocava ali. Olha o que Jesus fez. Quando nós aceitamos a Jesus, Ele selou com o Espírito Santo. Aleluia. O diabo não pode te tocar. Não. Aleluia. O inferno não pode te tocar. Aleluia. João capítulo 5 diz que a Bíblia nos diz que o maligno não lhe toca. Ele não lhe toca porque você foi selado com o Espírito Santo. Só quem foi selado aqui, levante a mão. Aleluia. Não precisa você ter medo de encruzilhada. Não precisa você ter medo de macumba, quimbanda, candomblé e outras coisas, porque o crente foi selado com o Espírito Santo. Você tem o selo fala da marca. Aleluia. Os criadores, eles costumam até hoje, em algumas regiões, eu não sei aqui na Austrália, de marcar os seus rebanhos. Eles marcam os seus rebanhos. Já viu isso, pastor? Eles marcam os rebanhos.
Quem tem a marca de Cristo aqui? Paulo diz, Gálatas capítulo 6, 17: ninguém me inquiete, ninguém me toca, ninguém me perturbe por coisa alguma, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando lá na terra do Egito, o símbolo que era a marca de Cristo, a marca da aliança, a marca da promessa, a marca da proteção, e foi espargido sangue na verga das portas das ombreiras. O anjo da morte vem passando, mas quando ele olhava para a casa dos israelitas, tinha a marca do sangue, tinha o selo do sangue, e ele passava por longe. Aleluia. Quem está marcado aqui? Aleluia. Você está marcado, você está selado. Glória a Deus. Glória a Deus. O selo nos garante a nossa certeza de salvação. Nós vamos subir, nós vamos ser arrebatados, nós vamos para o céu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 30: não entristeçeis o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia do arrebatamento. Pastor, o selo é o passaporte. Pastor, o selo é o visto. Quem tem o passaporte do céu aqui, quem foi selado, diga glória a Deus. Ainda na página 1, terra original, terra caótica, terra restaurada. Vamos dar uma corrida aqui. Terra modificada, nós vamos falar depois, se for Deus permitir. O projetor do universo aqui eu já falei. O Espírito Santo, ele é o autor da vida. Os budistas, eles dizem, baseado aqui no Espírito Santo, que o sol é Deus e a terra é Jesus, e tudo que tem vida é o Espírito Santo. Ora, essa crença é uma crença errônea, porque a Bíblia não fala disso. O sol foi criado por Deus. A terra, Deus criou os céus e a terra. Deus criou o sol, Deus criou a lua. O Espírito Santo, ele é o autor da criação da vida. Sim. Louvado seja Deus. Ele é o autor da vida. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito Santo é a fonte vivificadora. Efésios capítulo 2 diz assim: e ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, como as demais pessoas. O Espírito Santo ele vivifica. Aleluia. Então diga comigo assim, olha: quem está morto pode ser vivificado. Quem está fraco pode ser fortalecido. Aleluia. Glória a Deus. Sim. Aleluia. Quem entrou aqui desanimado pode ser animado nesta noite e sair alegre, porque o Espírito de Deus, ele é a fonte vivificadora. Eu estava morto, o Espírito de Deus me vivificou, me deu vida em Cristo. Eu estava perdido, o Espírito Santo
me resgatou. Sim, louvado seja Deus. O filho pródigo, Jesus disse: olha, esse meu filho estava morto e reviveu. Esse meu filho tinha se perdido, mas foi achado. Quem achou? O Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando Jesus me presta esse terno, deu? Presta isso. Obrigado, eu já pedi, eu vou levar para mim. Pô, até que eu podia levar ele para mim. Não, brincadeira. Quando Jesus, está ouvindo aí atrás, irmão? Quando Jesus, ele subiu no madeiro, ele levou sobre si as nossas enfermidades, isto é, os nossos pecados. Todos os nossos pecados Jesus levou sobre si. Todos os pecados nossos está aqui em Jesus. Ele vestiu. Eu vou vestir aqui, ó. Aqui é os nossos pecados. E eu represento Jesus. Jesus sobe no madeiro, levando os nossos pecados. Sim? Aí ele morreu na cruz por nós. Padeceu, sofreu. Quando Jesus morre e é sepultado, quando ele ressuscita, quem encontra Jesus primeiro? Eu quero ver as irmãs aqui. Quem é os apóstolos? É Pedro, é João? Quem foi? Pode falar isso. Fala aí bem alto, mulher de Deus. Maria, as mulheres também. Elas foram ao sepulcro encontrar com Jesus. Quando elas chegaram no sepulcro, elas depararam com dois anjos, um na cabeceira e outro nos pés. Só que elas pensaram que era o jardineiro, e elas eram onde você colocaram. E os lençóis estavam dobrados, bem dobradinho, arrumadinho. Quem dobrou aqueles lençóis? Qual a lição que eles dão? Na cultura judaica, quando alguém usava esse costume, tinha esse costume, eles indicavam se o convidado, se ele dobrasse o lenço ali, ele indicava que ele ia voltar. Então a mensagem de Jesus estava transmitindo: eu vou voltar. Aleluia. Eu vou voltar. Aleluia. Eu vou voltar. Vocês não entenderam o mistério. Aleluia. Então Jesus está dizendo: eu vou voltar. Aleluia. Glória a Deus. Quando a Arca da Aliança ela foi construída, tinha dois querubins, um de um lado e o outro do outro, e as asas tocando uma na outra. A Arca da Aliança estava apontando para Cristo, esse ato sublime de Jesus, realizando o ato da salvação, da redenção. Ele nos comprou com seu próprio sangue. A Bíblia diz assim: não foi com ouro, nem com prata, nem pedras preciosas ou coisas humanas, mas com o precioso sangue de Jesus. Você foi comprado com o sangue de Jesus, é preço de sangue. Aleluia, é inegociável a nossa salvação. Irmãos, quando o Senhor Jesus ressuscita, a Bíblia diz que as mulheres encontraram ele, deixaram ali sair, encontraram ele, e as mulheres foram tocar nele. Meu Senhor disse: não me toqueis, que eu ainda não subi para o meu Pai, mas ide anunciai a Pedro, a João, que eu vou para o meu Pai, eu vou para o meu Deus, vosso Deus. Jesus ali estava exercendo o papel do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote, irmãos, ele adentrava no santo dos santos, ele oferecia o sangue, espargia o sangue sobre o altar. Fazer o sacrifício é símbolo de renúncia.
A morte dos animais significava renúncia. Ele tinha renunciado à sua vida própria, pessoal, para servir exclusivo no serviço de Deus. E ele tomava do sangue do animal. Tomar do sangue é símbolo de adoração e louvor, mas também espargir o sangue é símbolo de vitória e de aceitação e resposta de Deus. Deus tem resposta para a tua vida. E quando o sacerdote ele saía do templo, ele adentrava com o sangue, mas quando ele saía, Deus respondia. O propiciatório começava a se transformar e brilhar, e ali era Deus respondendo a oração, era Deus respondendo os pedidos, problemas insolúveis. Deus estava resolvendo o problema da nação inteira. O sacerdote saía abençoando assim, ó, com as mãos assim, glória a Deus. Jesus, ele adentrou, subiu no Calvário com os nossos pecados, mas quando ele ressuscitou, aleluia, as suas mãos estão estendidas. Aquele seis que meus ouvidos não estão gravados e nem as minhas mãos encolhidas para não poder abençoar. Aleluia. Quem vem buscar uma bênção aqui nesta noite, quem crê na bênção dele nesta noite, os ouvidos dele não estão gravados. Ele disse: eu escolhi esta casa para a casa da oração, e agora estão fitos os meus olhos todos os dias neste lugar, e atento meus ouvidos à oração desta casa, ao louvor, aleluia. Deus já respondeu a oração aqui nesta noite. Louvado seja Deus. Aleluia, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Quando o Senhor Jesus, ele ressuscitou, a Bíblia diz que as mulheres: não me toque. Ali ele não tinha subido ainda para levar a entrar no Santo do Santo. Hebreus diz que ele adentrou no lugar santíssimo, no trono da glória do Pai Celestial, não com sangue de cabrito, não com sangue de bode ou de carneiro, porque o sacrifício do sangue de animais, bode, cabrito, lá na antiga aliança, só cobria o pecado, mas agora ele adentrou com seu próprio sangue, o sangue de Jesus que remove, o sangue de Jesus que purifica de todo o pecado, aleluia. Sabe o que Jesus fez? Quando ele ressuscitou, agora ele não tinha mais uma capa de pecado, porque a capa não era dele, era nossa, mas ele agora tem uma capa de justiça. O Espírito Santo que convence o homem do pecado e da justiça. O Espírito Santo que, quando nós erramos, ele diz: ó, você errou, você pecou, mas ele também convence da justiça. Da justiça, sabe o que significa isso? Olhem para cá. Da justiça, ele nos vestiu com a sua justiça. Aleluia. A justiça de Cristo. Aleluia. Quando Deus, o Pai, ele olha para você, irmão, olha para você, irmão, o Senhor, ele vê o sacrifício de Cristo, ele vê a justiça de Cristo, ele vê o sangue de Cristo. Aleluia. O diabo também, quando olha para você, ele diz: isso aí eu não posso tocar, nesse cante eu não posso tocar, nesta casa eu não posso tocar, porque ela tem sacrifício de Cristo. Lá no Egito, o anjo passava de lá, toda a terra do Egito, toda a casa havia um morto. Mas na casa dos israelitas não tinha morto, não. Na casa dos egípcios tinha choro. Os irmãos estão lá, cara. Na casa dos israelitas não tinha choro. Na casa dos israelitas não tinha morte. Na casa dos egípcios tinha morte, tinha choro e lamentações e planto e desespero. Mas na casa dos israelitas tinha glória e alegria, porque eles ouviram uma voz. O rei dizia: não, vocês podem servir este Deus, vocês estão libertos da escravidão, da servidão do Egito. Deus está libertando pessoas nos nossos dias. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia. Glória a Deus. Quando Cristo nos vestiu com a sua justiça, Jesus disse que o Espírito Santo ia convencer, o Espírito Santo ia iluminar, o Espírito Santo ia nos fazer entender esse mistério de justiça pela fé. Quando o Espírito Santo, ele nos traz essa clareza da justiça de Cristo, ele declara para nós que agora nós fomos branqueados e lavados pelo sangue do Cordeiro. O crente é salvo não pelos seus méritos, mas pelo sangue do Cordeiro. Glória a Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 11 diz: quem é justo, faça injustiça ainda. Quem é justo, continue na prática da justiça. Quem é santo, se santifique mais ainda. Quem é sujo, se suje mais ainda. Porque eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Glória a Deus. Bem-aventurado, versículo 14: bem-aventurado é aqueles que lavaram, é aqueles que branquearam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. No capítulo 7 e no versículo 9, ouviu-se uma voz, uma grande multidão com palma nas suas mãos e vestiduras brancas. Quem são esses? De onde vieram? Esses são aqueles que vieram de grande tribulação, não contaminaram as suas vestes, não adoraram a imagem da besta, mas antes branquearam e lavaram no sangue do Cordeiro. O Cordeiro agora guia para a fonte das águas da vida e enxugará dos vossos olhos todas as lágrimas. Este dia está para acontecer também. E uma multidão inumerosa vai sair da terra ao encontro do Senhor. Aleluia. É a igreja do Deus vivo, é a igreja comprada, é a igreja redimida pelo sangue do Cordeiro, adornada, preparada, sem ruga, sem mancha, porque tem o sangue de Cristo. Aleluia. Eu sinto o cheiro do arrebatamento, eu ouço o suor da trombeta do arrebatamento. Glória a Deus. Paulo diz que eu vos digo mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos no momento do abrir e fechar de olhos. Capítulo 15, versículos 50, 51, 52. E este corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, que é mortal se revestirá da imortalidade. Oh, eu gosto, vou saltar aqui lá na frente, que diz assim: morte, aonde está o teu aguilhão? Morte, aonde está o teu aguilhão? Inferno, aonde está a tua força? Porque foi tragado na justiça, na vitória de Cristo. Quando a igreja sair da terra, a Bíblia diz que a igreja de vestimentas brancas, ela vai impactar os céus. João diz que ele viu esta multidão, que é a igreja entrando nos céus, e agora ouve-se uma voz: portas, abre portas eternas, porque entrará o Rei da Glória, porque é Jesus que vai guiando a igreja, Jesus que vem, arrebata a igreja e vai guiando. Porque entrará o Rei da Glória. Que este Rei da Glória é o Senhor Jesus. Ele é o Rei da Glória. Ele disse: eu vou, mas eu voltarei, levarei vós para mim mesmo, para que onde eu esteja, vocês estejais também. Glória a Deus. O apóstolo Paulo disse: eu não quero que vos seja ignorante acerca dos que já dormem. Capítulo 4, 1 Tessalonicenses, versículo 13. Porque nós cremos pela palavra de Deus que Cristo morreu, ressuscitou, assim também Deus o trará com ele. Aqueles que morreram estão com ele. Dizemos isso pela palavra do Senhor, porque no alarido, no tocar da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas nós, os vivos, seremos arrebatados no abrir e piscar de olhos, juntamente com eles. Glória a Deus. A igreja, Cristo pairá sobre os ares. Apocalipse capítulo 11 diz que ele vai gritar: subir para cá. O arrebatamento, ele não veio aqui, mas ele grita de lá dos ares. Capítulo 11 de Apocalipse
Apocalipse que ouviu uma voz, as duas testemunhas, subirem para cá, porque elas farão parte da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Cantando o cântico dos redimidos, o cântico da vitória, o cântico da igreja. É superior ao cântico dos anjos. O cântico da igreja é superior ao cântico dos serafins. Eles cantam de dia e de noite: Santo, 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 Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Mas o canto da igreja, aleluia. João teve um pedacinho desta revelação, e o cântico da igreja é este, pastor, porque ele é digno, o cordeiro que foi morto e reviveu, ressuscitou. A ele pertence o poder, a honra e a glória para sempre. E a Bíblia diz assim: portanto, consolai uns aos outros com estas palavras, no versículo 18. A igreja, ela está para ser arrebatada. Glória. Glória a Deus. Creio em Deus. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele convencerá o homem do pecado e da justiça e do juízo. Do juízo, falei do pecado, da justiça, do juízo. Jesus diz: porque o príncipe deste mundo já está julgado. Pode ler lá. Convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque ele nos conscientiza que somos pecadores. Da justiça, porque a justiça de Cristo nos salva, nos justifica, nos regenera, nos alcançou. A cédula, diz a palavra de Deus, que nos condenava, ele rasgou. Aleluia. Deus. O acusador dos nossos irmãos da igreja, que tinha na lei escrita, que mostra o pecado e a morte, Jesus fez assim, ó. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Não tem mais acusação para ti. Aleluia. Estou certo, diz Paulo. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Porque é Ele que nos justifica. Ele é o nosso advogado. Sim, E Ele é a nossa justiça. O mérito é dele. Coríntios capítulo 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 e 8. 6, o 7 e 8, ele diz assim: porque temos a excelência, temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Aleluia. O mérito é dele, a honra é dele, a glória é dele, o sacrifício é dele. Não é de Maria, não é de Pedro, não é de Antônio, não é de Davi, é dele. Oh, glória. Aleluia. É dele. Mas por que do juízo? A Bíblia diz, quando Jesus... Vocês estão me ouvindo aí? Sim. A Bíblia diz que quando Jesus subiu no madeiro, tem um escritor que ele traz uma explicação sobre isso, mas a Bíblia também diz isso. Quando ele subiu no madeiro, ele foi crucificado. Em Gênesis, vou falar mais alto. Em Gênesis capítulo 3, quando Adão pecou, Adão se escondeu debaixo das folhas do jardim. Deus foi lá, Adão. Deus foi buscar Adão não para condenar Adão, não para julgar Adão, mas para restaurar Adão. Aí o próprio Deus faz uma promessa. O próprio Deus profetiza e diz: olha, o descendente da mulher, tu ferirás o calcanhar, mas ele te esmagará a cabeça da serpente. Quando Jesus subiu no madeiro,
na cruz, uma cruz que aponta para todas as direções. Para baixo, a cabeça da serpente estava sendo esmagada. Aleluia. O escritor aos Hebreus capítulo 2 versículo 14 diz: como os filhos participam da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que através da sua morte aniquilasse, destruísse aquele que tem o império da morte, a saber, o diabo. Com uma cruz que aponta para várias direções. Para baixo, a cabeça da serpente estava sendo esmagada. Uma cruz que aponta para os lados, símbolo de parar, o que para diante da cruz de Cristo. Toda a maldição da lei parou diante da cruz de Cristo. Uma cruz que aponta para cima. Deus, em Cristo, estava reconciliando-nos com Ele. Aleluia. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Santo Deus. Obrigada, meu Deus. Olha o que Paulo diz. Mas isso aqui é para vocês dar glória, bem alto. Ficar no mínimo aí meia hora dando glória. Porque olha, esse texto é forte, pastor. Jesus disse: olha, o Espírito Santo convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Porque o príncipe deste mundo está sendo julgado. A Bíblia diz assim em Efésios, e breve, acho que é Efésios ou Romano, pastor, me ajuda aí. E breve o Deus de paz esmagará debaixo dos vossos pés a cabeça de Satanás. Aleluia. Aleluia! Isso. Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia. O diabo que nos tenta, que causa aflição, causa morte, destruição, acidente, enfermidade e tantas coisas. Mas breve, ele vai estar debaixo, a cabeça dele vai estar debaixo dos nossos pés. Aleluia! Se coloca de pé aí, crente, faça assim, olha, pela fé, olha. Breve, no dia do triunfo da igreja, no dia do arrebatamento da igreja, no dia, aleluia, mais esperado, aleluia, a esperança da igreja. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Espírito Santo vai soprar nos quatro cantos da terra. Quando Deus, fique de pé. Quando o Espírito Santo, a Bíblia diz que tinha um vale de osso seco, mas Deus disse para o profeta: profetiza, que vai soprar o vento. Quando ele profetizou, soprou o vento dos quatro cantos da terra, balançou a terra. Isso é a ressurreição, isto é a restauração da nação de Israel. Mas isso tem duas fases, pastor. Naquele dia, aleluia, o Espírito Santo vai soprar, como soprou no dia de Pentecostes, um vento vermelho e impetuoso, encheu a casa. Pedro, que estava com medo, se colocou de pé, o versículo 14, e gritou bem alto: varões galileus, Aleluia. este povo não está embriagado. Mas o que está acontecendo é o que falou o profeta Joel. E nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito de Deus soprou no cenáculo, porque Joel deu esta profecia. Se os irmãos observar no começo do capítulo, pastor, ele usa a figura do lobo, quando sai da cadeia dele, e ele uiva bem alto, porque ele quer ouvir o barulho de onde tem os lobos, aonde estão os outros companheiros dele. Ele quer ouvir o barulho se tem vida por ali por perto. E os animais começam, porque o lobo é um animal pregador, e eles começam a fugir.
mas ele quer saber onde estão os seus companheiros. Em outras palavras, diz o profeta Joel: aonde tem vida, aonde tem uma vida aí, olha, aonde está? Porque não havia vida em Israel. Israel estava morto, Israel estava no pecado, Israel estava no espírito de mordidão, Israel estava numa situação caótica e moral e espiritual. Mas aí o profeta Joel diz: olha, vocês sacerdotes, vocês obreiros, rasgam os vossos vestidos, vocês obreiros gemei, vocês obreiros forjai das vossas enxadas, forjai das vossas foices, e diga ao fraco: eu sou forte. Esta é a etapa final da igreja. Crente fraco, Deus está fortalecendo. Crente fraco, Deus está levantando. Deus está restaurando. Deus está trazendo o Pentecoste de volta. Eu vi hoje aqui, pastor, o Espírito de Deus soprando aqui no começo. Eu vi vindo aqui nos louvores. Deus restaurando a igreja. Aleluia, mandou o Espírito de Deus, o Espírito balançou o cenáculo naquele dia onde eles estavam reunidos. Olhavam para o Tomé, Tomé estava falando em língua. Línguas como labaredas de fogo repousavam sobre eles, sobre a cabeça deles, e eles, quando abriam a boca, o Espírito falava. As línguas não dos anjos, as línguas não dos homens, as línguas não dos serafins, as línguas não dos querubins, as línguas não do arcanjo, mas a língua do Espírito Santo. O Espírito Santo dava a língua dentro deles. Quando eles abriam a boca, eles falavam a língua do Espírito, que o diabo não entende. Paulo diz aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2: eu quero procurar com dons espirituais, principalmente de profetizar, porque olha, Satanás, porque quem fala em línguas estranhas não fala aos homens, visto que ninguém entende, ninguém o entende. Espírito fala de mistério com Deus. Dia de Pentecostes, o Espírito de Deus soprou, balançou os alicerces do cenáculo, e todos foram cheios do Espírito de Deus, cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Olha, abre a tua boca aí, deixa Deus te renovar, deixa Ele te renovar. Deus está sacudindo os alicerces da igreja, Deus está renovando a igreja, Deus está avivando a igreja, Deus está falando a igreja. É o dia do arrebatamento. Deus quer levar a tua casa, Deus quer levar o teu marido, Jesus vai levar o teu filho, Jesus vai levar a tua esposa, a tua família é dele, esta igreja é dele, a casa é dele. Chega da aleluia. Aí calma, aleluia, aleluia, glória a Deus. A língua do Espírito dentro do peito, aleluia. O profeta Joel profetizou, desceu vento e fogo na presença do Espírito. Sai, calma, larga. Ai, calma, larga as tuas.
naquele dia. Sinal em cima no céu, sinal de sangue. Na lua, o sol escureceu. Eles sacrificavam, eles derramavam sangue, e o céu enlouqueceu. E Jesus disse: olha, eu vou dar tom de profecia para vocês. Todos eles não só falaram em língua, mas todos eles profetizaram naquele dia.